Boa noite. Então hoje vamos começar com mais uma live. Vai ser sobre anestesia na cirurgia plástica. Então eu vou convidar a doutora Camila. A doutora Camila, ela é anestesista, né? Ela trabalha no Hospital AC Camargo, aqui em São Paulo, que é um hospital de tratamento para câncer. E ela é anestesista da minha equipe também. Então, pronto. Alô? Consegui. Oi, Boa tudo noite. bem? Tudo bem, Camila? Tudo bom. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo Ah, então também? tá bom. Tô ouvindo. Tá. Porque às vezes meu microfone não funciona bem. Então, Camila, eu estava te apresentando há 15 segundos atrás, entrou rápido, às vezes demora um pouquinho. Eu estava dizendo, né, que a doutora Camila é anestesista, né, do Hospital Zé Camargo, que é o hospital aqui em São Paulo de tratamento de câncer, e ela é anestesista também, né, ela faz parte de um grupo de outros anestesistas, e que anestesia nas cirurgias que eu faço. Então, boa noite, obrigado por ter aceitado o convite. Prazer Ah, estar aqui, né? então tá bom. E daí hoje a gente combinou de falar sobre anestesia na cirurgia plástica, né? Então tem umas particularidades, anestesia como qualquer outra, né? Mas cada especialidade cirúrgica tem uma particularidade, né? Para começar assim a conversa, o que você vê de particular na anestesia nos pacientes da cirurgia plástica estética, né? Que é diferente da reconstrução. Sim, o que muda, na verdade, na cirurgia plástica, estética, é que geralmente são pacientes sem comorbidades, né? Então, são pacientes saudáveis que vêm para sair da cirurgia melhor, né? Então, a ideia aí é a gente conseguir deixá-las bem no pós-operatório, não ter tanta dor, né? Conseguir ajudar nesse processo do intraoperatório. A gente sabe que toda cirurgia ela acaba levando a algum grau de dor. A ideia é que a gente sempre deixe elas com a menor dor possível, porque é uma cirurgia que a expectativa pós-operatória é muito grande, né? Uhum. Então, assim, a gente tentar tornar esse momento realmente um momento melhor para essas pacientes, eu acho que é o que faz diferença aí né, nas pacientes que são de cirurgia plástica estética. Então, ou seja, é a mesma linha da expectativa de resultado, né? Então, é uma paciente que está saudável. Normalmente é uma Sim. paciente que realmente não tem morbidade, ou seja, não tem doença, às vezes não tem nada, não tem pressão alta, não tem diabetes. E que ela aceita fazer um procedimento cirúrgico, ou seja, ser submetida a anestesia, pós-operatório pode ter dor, e que ela quer sair melhor, né? Ou seja, a estética, ela quer se sentir mais bonita, corrigir uma É uma particularidade coisa. que ela não seja satisfeita. Então, o nível de tolerância é muito baixo, né? Então, é uma É, paciente que ela já está bem, né? A tolerância dela é muito baixa. Tolerância para expectativa, para dor, né? Para o pós-operatório. Então, é uma paciente que ela quer o resultado, né? Ou seja, quer uma lipoaspiração, quer diminuir as mamas, mas não gostaria de passar por esse pós-operatório. Então, é diferente, por exemplo, você faz, né, você trabalha no AC Camargo, no Hospital de Câncer, é. o paciente tem câncer, tem risco, ou seja, se não tirar aquele câncer, ela São perde outras tudo. É, expectativas, né? É uma então, paciente doente para uma paciente não doente, né? Para uma é, paciente saudável. Então, são coisas completamente diferentes. então, O que realmente muda aí é que a expectativa é realmente muito diferente. O uhum. resultado esperado é outro, né? Ou seja, uma paciente que vai fazer uma cirurgia grande, tirar um tumor de fígado, entende que vai ficar dias internada, pode até ficar É, no UTI, ela sabe disso, exatamente. né? A tolerância é maior. Tem uma Então, tolerância maior e a expectativa é a resolução da doença, né? A cura uhum, da doença. As pacientes de cirurgia plástica, a expectativa delas é o resultado de beleza, a maioria das vezes, uhum, né? É alguma coisa que a incomoda, que, que deixa, né? Eu já fui paciente em cirurgia plástica, né? Eu já fiz cirurgia plástica. Então é isso, a gente espera sair dali com aquilo que nos incomodava resolvido. A uhum. expectativa, a gente sabe que tem dor, pode ter dor no pós-operatório, pode, mas a expectativa de você não ter dor é muito maior. Você não entra na cirurgia pensando que você vai sair dali com uma dor, né? Então a tolerância é tolerância para tudo, para o É, pós-operatório, para alguns detalhes minúsculos assim da cirurgia, então a tolerância é muito baixa.
Então, eu fiz um roteiro, né? A gente combinou aqui. Então, vou seguir o roteiro aqui. Tá. Então, conta, Camila, qual que é a formação, o que precisa fazer, né, para ser anestesista e qual que é a atribuição, ou seja, o que o anestesista, parece meio óbvio, né, mas o que o anestesista, qual que é o papel do anestesista na cirurgia, ou seja, anestesia, se é só na hora lá, o pós-operatório, como é que é? A gente fala que hoje o anestesista é o médico do perioperatório, né? Ele Uhum. começa no pré, passa pelo intraoperatório e ainda fica um pouquinho no pós-operatório. Alguns casos, obviamente, é muito menos, né? Nossa interação é maior parte no centro cirúrgico, mas a gente faz avaliação pré-anestésica, né? Vê o paciente antes, tem uma ideia de medicamento, o que precisa parar, o que não precisa, né? Orienta jejum, orienta tudo isso. Hoje em dia tem muita gente usando, né, uma série de medicamentos que precisam ser parados vários dias antes de cirurgia, porque aumentam vários riscos, né? O Ozempic, por exemplo, agora são Ozempic 21 dias, né? 21 3 semanas. dias, 3 semanas de Ozempic, por conta de retardo de esvaziamento gástrico, né? Então, fazer uma cirurgia num paciente em uso de Ozempic num intervalo menor que esse, é óbvio, cirurgias de emergência, a gente não tem como Não tem jeito, prever, não tem jeito, a gente corre esse risco, mas cirurgias eletivas, que a ideia é você tem esse tempo né, de preparo, que você pare antes para diminuir o risco de uma broncoaspiração durante a indução anestésica. Então, a gente faz essa parte. No intraoperatório, a gente cuida para que o paciente fique né, dormindo, é a hipnose, né, que ele não sinta dor, não tenha reflexo muscular, não se mexa durante a cirurgia e não tenha memória daquele período, né? Então, Uhum. a gente acaba fazendo nesses 3 pilares, né? De hipnose, analgesia e bloqueio muscular, né? Uhum. E a formação, ou seja, é médico, né? São 6 anos de faculdade de É, medicina, depois 3 anos de residência três e anos de mais, residência. mais área de atuação, né? Que às vezes é para dor, às vezes não é, Camila? Tem especialização em dor, tem alguns anestesistas que acabam optando por fazer especialização em UTI também, né? A Uhum. gente tem essa atuação, mas principalmente em dor. Eu não fiz pós-graduação em Uhum. dor, eu fiz pós-graduação em qualidade e segurança do Ah, paciente, legal. que também é uma área que a gente acaba atuando muito, porque a gente vê, assim, trabalha com resultado, né? Uhum. Então a gente acaba pesquisando muito e levantando muitos dados em relação a isso. Segurança é um tema muito sensível, ou seja, segurança É, em tudo, né? Mas em medicina é número um, né? Então tem protocolo, tem coisa de checagem, sim, né? Então tem toda essa parte. E então a gente falou um pouquinho disso. Então a rotina, por exemplo, o paciente vai fazer uma cirurgia. Então vai lá, como é que é? Você fala uma semana antes, fala na hora, você tem que falar antes. E quais pacientes? Pacientes que têm mais doença? Como que é a rotina do anestesista? assim, a rotina, a rotina do hospital é diferente da rotina, né, do paciente Hum, particular. A rotina de hospital é fazer uma avaliação pré-anestésica, um dia antes, 2 dias antes. Assim, a ideia, independente, né, do tipo de paciente, é a gente sempre ver esse paciente antes. Pode ser um dia, uma semana, um mês antes, ou no mesmo dia da cirurgia, uhum, mas fora do centro cirúrgico. uhum, É ali que a gente tira, né, pergunta peso, altura, confirma medicamentos que toma, tem uma ideia se tem alguma patologia ou não, confirma tempo de jejum, né? Checa exames, a gente sempre checa exames antes, uhum, para ter uma segurança maior no intraoperatório, né? uhum, Daí, no centro cirúrgico, é a hora que a gente efetivamente faz anestesia. uhum, A paciente é anestesiada durante o procedimento cirúrgico inteiro. A gente para a anestesia no minuto que acaba a cirurgia, né? O paciente acaba acordando ali entre 5, 10 minutinhos, às vezes um pouquinho mais, um pouco uhum, menos. Mas é o tempo de metabolização das drogas aí, gira em torno de 7 a 10 minutos. uhum, Acorda, e eu sempre falo isso, né? Acorda, mas é um acordar diferente. uhum, Você vai acordar, mas vai acordar sonolento. uhum, Então,
vai ficar um pouco na sala de recuperação anestésica, que é ali onde a gente avalia se está bem acordado para ir para o quarto, se está tendo dor, se teve vômitos, náuseas, é ali que a gente trata o pós as coisas, as complicações imediatas, né? Uhum. Geralmente, mulher, a incidência maior é de ter um pouquinho mais de náusea e vômitos, às vezes tem um pouco queixa de dor, e ali a gente já trata antes de mandar para o quarto, para ela já chegar no Uhum. quarto sem nenhum desse, né, nenhuma Uhum. complicação aí, nem, com tudo tratadinho. Então, é isso que os pacientes perguntam, né? Se o paciente saudável, sem doença, ou com uma doença leve controlada, pode ser visto, tem que ser visto antes do centro cirúrgico, isso que você falou. Mas é Isso, visto no mesmo dia, mesmo porque o cirurgião já viu isso, já deu uma primeira checada, exatamente. né? Então, já fez essa É, a triagem. gente tem essa interação, né? A nossa Aham, vantagem é isso. Você sabe o que a gente precisa, a gente já deixou isso tudo, uhum, né, estipulado. aham, Você sabe os medicamentos que precisam parar. Quando você tem dúvida, uhum, você pergunta pra gente. é isso. Mas o contato prévio realmente é feito com você e a gente acaba Aham. vendo esses pacientes no dia da cirurgia, que não tem nenhum problema. O importante é que Sim, eles sim, sejam vistos antes. antes, sim. Então acaba, ou seja, tem uma sobreposição, ou seja, eu vejo, né, eu preciso saber de novo, faz todo o questionário anestésico, né? E muitos pacientes falam, né? Falam, eu sou muito ansiosa, não sei o que, eu quero tomar um pré-anestésico. O que que é isso aí? Pré-anestésico, geralmente, que a gente tem à disposição hoje é o midazolam ou é algum benzodiazepínico, né? Tem opções de fazer intramuscular, EV ou via oral. Uhum, Endovenoso, né, ou via oral. Pré-anestésico mesmo, geralmente a gente faz ou intramuscular ou via oral. Assim, particularmente, não sou muito fã de fazer pré-anestésico, uhum, porque eu acho que eles, às vezes, chegam muito sonolento ou o efeito de ação acaba... Porque, assim, são duas formas de absorção diferentes do endovenoso. A gente uhum, controla menos esses tipos de absorção. uhum, Então, às vezes, a gente vai ter cirurgias mais curtas, principalmente, né? A gente vai ter o pico de ação do medicamento na hora que você queria que a paciente estivesse acordando, uhum. né? Exatamente. É o que eu vejo, ou seja, o grupo, né, de vocês, Sim, eles evitam mesmo o pré-anestésico, porque é isso, ou seja, é muito rápido, né? Do quarto para o centro cirúrgico, são 10 exatamente. minutos, Não às vai vezes o fazer efeito. pré-anestésico nem começou a fazer o efeito, quando fazer efeito, dependendo do tema cirúrgico, da cirurgia, é quando deveria acordar, então atrapalha nesse sentido, porque chegou no centro cirúrgico, pega um acesso venoso, ou seja, pega a veia, E ali a aí gente dá na veia. faz. E é A gente questão de faz ali. segundos, assim. Exato. É Então mais é seguro, muito é mais rápido. rápido, o efeito de Uhum, ação é mais rápido e a gente controla, a gente titula melhor a medicação, né? uhum. Então, eu prefiro dessa maneira. Mas eu vejo que é a preferência dos anestesistas mesmo. E daí o anestesista fica do lado durante toda a anestesia, né? A gente só sai do lado do paciente a hora que a gente deixa ele na sala de recuperação É, anestésica, porque ali ele está monitorizado e está checado por outra pessoa também, né? Não que a e já gente está vá embora. acordado, né? Exatamente, Aham. já está acordado, mas a gente fica ali por perto para ver e Depois vem, toda. passa uma visita, checa, para Sim. dar alta para E o se precisa quarto, né? qualquer alguma coisa, a enfermeira sempre entra em contato com Uhum. a gente desce, né, Então rapidinho essa para. é a rotina. Então, como você colocou, o que tem que, basicamente, né, ser controlado no pós-operatório, quando acorda, é dor e náusea. Basicamente é isso, náusea e vômito, Basicamente né? isso. Então, é algo que tem, é o controle, né? Dor, analgésico. E para dor tem classes, né? Pode ser analgésico simples, dipirona, pode ser anti-inflamatório, cetoprofeno e opioides, que a gente fala que é Geralmente morfina. a gente faz tudo isso já no intraoperatório, né? Uhum, Já esperando que no pós-operatório não tenha tanta dor. uhum, Obviamente tem pacientes e pacientes, né? A sensibilidade à dor é individual, a gente sabe que cada pessoa vai sentir a dor de uma maneira. uhum, Então, assim, o que a gente faz é avaliar no pós-operatório se realmente está sentindo dor, a gente vai, né, na escadinha aí, de analgésico uhum. simples para e vai subindo conforme for subindo a dor da paciente, né? E para náusea, tem os grupos, mas basicamente hoje em dia é o que a gente fala de, ou seja, o efeito Ondansetrona, né? central, assim, né, É, no cérebro, né, não é no estômago, né? Então, né? o Vonal, né, É o Vonal, isso, ondansetrona que a gente já faz no ondansetron. intraoperatório.
E Uhum. acaba assim, assim, suas pacientes são quase 100% mulheres, né? Uhum. A gente acaba usando técnica anestésica que a gente sabe que provoca menos vômito no pós-operatório, né? Isso que eu ia falar. Então, assim, a gente acaba usando anestesia venosa total, para já pensando no pós-operatório, Uhum. né, proporcionar um pós-operatório mais tranquilo para Uhum. elas. Então, isso é importante, eu estava para lembrar disso aí. Então, a dor o que é causada é o próprio ato cirúrgico, né? Então, faz incisão, é traumático, é um trauma controlado, mas é um trauma cirúrgico. Então, isso pode causar dor. E a náusea, o que causa a náusea? A anestesia que causa a náusea? Anestesia, assim, anestésico inalatório geralmente causa mais náusea do que os outros anestésicos, né? A gente sabe que pode, pode causar, então a gente acaba evitando, né? A anestesia, alguns pacientes têm realmente uma sensibilidade maior, mas toda vez que a gente usa a anestesia geral, venosa total, isso Melhor. diminui assim consideravelmente. A gente tem no Camargo a gente tem esse levantamento, a gente tem mais ou menos 5,6% dos nossos pacientes no pós-operatório imediato com náusea. Uma das maiores complicações que a gente tem, Uhum. mas ainda assim é uma porcentagem Sim, pequena, né? sim. A, Faça o a que era gente antes, por exemplo, né? Exatamente. Opioide pode dar um pouco de náusea também, né? O uso de Uhum. opioide, ele pode estimular um pouquinho de náusea também. Então, a gente sempre faz a profilaxia, né? A gente sempre trabalha tentando evitar isso. Suas Então, pacientes ou geralmente seja, não têm muita náusea, não, fica né? bem. Mas, Elas ficam bem, os nossos pacientes, felizmente, têm ficado bem. Ou seja, aquela anestesia que é inalatória, ou seja, que é respirado, dá mais náusea do que aquela que é colocada na veia, né? Sim. Então, é basicamente isso que se mudou, não é nada recente, mas é o cuidado que se tem, né? E daí, É. Camila, conta para mim quais são os tipos de cirurgia, de anestesia que podem ser utilizados na cirurgia plástica. Na cirurgia plástica, a gente pode usar sedação, né? Se for uma cirurgia plástica pequena, a gente consegue fazer com sedação. O que muda na sedação é que o paciente vai estar dormindo, mas a gente induz um sono, mas é um sono que se tiver um estímulo muito grande, ele pode acordar, né? Uhum. Ele está dormindo, mas não está completamente apagado. E Então ele ele ainda consegue controla, respirar sozinho, né? ele ainda controla centro respiratório, né? É ele que respira sozinho. Se você tiver um estímulo doloroso muito forte, mesmo sedado, pode ser que ele desperte, né? Então a sedação, você não tira a gente não tira a capacidade do paciente de respirar sozinho. A anestesia geral, independente de ser inalatória, de ser venosa total, aí o que muda é que a gente precisa controlar a ventilação, porque a gente tira a capacidade do paciente de respirar sozinho. Então, nesse momento, o paciente vai estar com uma ventilação controlada, de alguma maneira, né? Tem várias maneiras de controlar a Uhum. ventilação, mas ele vai estar com uma ventilação controlada. Daí tem os bloqueios também, né? Pode ser hack, peridural, bloqueios intercostais, bloqueios de nervos específicos que a gente Uhum. consegue fazer. Aí assim, os bloqueios hoje mais na cirurgia plástica, eu acho que eles são um complemento, né? Uhum. Eu não, assim, eu vejo pouco uso de bloqueio como como uma anestesia única para uma Uhum. cirurgia plástica, né? Tem muita gente que faz ainda, Uhum. assim, é a habilidade de Sim, cada um. tá Eu certo. particularmente não gosto. Eu uso Uhum. bloqueios, hack ou peridural, Uhum. se for combinado com anestesia geral. Daí Uhum. pensando em diminuir o uso de opioide no intraoperatório, né? A gente reduz dor no intraoperatório, então consegue fazer com que o paciente use menos opioide no intraoperatório, isso vai ter menos complicações, Uhum. né, pós-operatórias como o trânsito intestinal, que fica mais lentificado com o uso exagerado de opioide, menos náusea, né, os bloqueios a gente consegue, hack ou peridural, a gente consegue colocar morfina, fentanil, ou né, uma classe de Uhum. opioide no bloqueio, então isso acaba prolongando o efeito da medicação também, então dá uma analgesia no pós-operatório. Acho que é mais isso, né? Mas assim, eu particularmente não gosto de bloqueio
como anestesia única para uma cirurgia plástica, porque eu acho que é mais confortável para o paciente estar com anestesia geral. Uhum. E para o cirurgião também, né? Eu acho que fica mais Eu fácil para você concordo. operar. Eu vou na linha de vocês. Eu prefiro anestesia geral mesmo. É o mais controlado e o mais seguro, né? A gente vai falar sobre isso também. Mas então, em linhas gerais, né? A anestesia ela tem a função de tirar a dor e tirar a consciência, né? Sim. Então, a sedação tira a consciência, mas dependendo do nível da sedação, não tira a dor. Mas, Não, é. então, eu posso fazer escalonando assim. Eu posso fazer anestesia local aqui no consultório para tirar uma pinta. Se eu fazer uma orelha de abano, posso fazer anestesia local, uma sedação, né? Sim. Aí se é difícil usar, mas vamos supor, se fizesse uma abdominoplastia, que pode usar aquela anestesia que dá nas costas, que é ou a peridural ou a raquianestesia. Sim. Daí bloqueia da costela para baixo, dá para fazer normalmente com sedação Dá. e outros bloqueios, mas aí na plástica não funciona muito. Tem bloqueio intercostal para mama, isso aí É. não é muito usado. Pelo menos eu não uso. E tem anestesia geral, que daí resolve tudo, né? Tira a dor e a consciência. É, eu falo que assim, todo mundo tá apto a passar por uma anestesia geral, né? As outras a gente precisa avaliar, É, ou seja, né? paciente grave, sim, ele vai para anestesia geral, não vai para uma hack, entendeu? Sim, Então, não, geralmente não. essa aqui é a questão. Que mais? Bom, uma coisa que os pacientes falam, né, é a questão de segurança, né? Então, ah, ou seja, é preferível fazer uma anestesia geral num ambiente hospitalar com UTI, né, com unidade intensiva, né, com hemocentro e tal. Então, os pacientes da cirurgia plástica são saudáveis, mas segurança é uma questão grande, né, Camila? Acho que a segurança é fundamental em qualquer coisa, né? Quando a gente pensa, às vezes o paciente está pensando em custo, ou em ir embora mais cedo, ou o que é mais fácil. Eu sempre falo que o que é mais fácil nem sempre é o mais seguro, né? Uhum, O que a gente precisa, o conforto que a gente tem no ambiente hospitalar é isso. A gente tem tudo à mão. Tudo pode sair do nosso controle, né? Não é, sim. obviamente, não é o que a gente espera, mas assim, qualquer procedimento cirúrgico tem risco. E tendo risco, a gente precisa pensar nas consequências dele, né? Então, assim, tem risco de complicar uma cirurgia plástica? Tem, né? Como qualquer Uhum, cirurgia, tem risco de complicação. O que que a gente precisa quando complica alguma coisa dessa, né? Uma cirurgia como uma cirurgia plástica? A gente precisa de retaguarda. Primeira coisa que a gente precisa é um ambiente que a gente tenha acesso à monitorização adequada, se a gente precisar medicamento, alguma coisa diferente, do nosso usual que a gente tenha disponível ali. Precisa de sangue? Tem um banco de sangue disponível? É fundamental, né? E isso qualquer hospital tem. uhum, E no pós-operatório imediato é uma retaguarda de UTI. uhum, Pacientes que complicam no intraoperatório precisam ficar monitorizados, precisam ficar, né, vistos no pós-operatório imediato. Nem sempre a gente consegue extubar esse paciente, né? Então ele não sai da ventilação mecânica no pós-operatório imediato. Então, isso tudo a gente só consegue fazer no ambiente hospitalar, com retaguarda de UTI. Isso, assim, é sempre pensando no ambiente mais seguro, né? Eu falo que a cabeça de médico funciona, a gente está escutando as coisas e a gente está sempre pensando em risco-benefício, né? A uhum. gente só vai fazer alguma coisa se o benefício for maior que o risco. Então, pensando nisso, o benefício de fazer no hospital é muito maior do que o risco de não fazer, né? Lá. Então, eu acho que não tem por que se arriscar. É um procedimento, como a gente falou, que a expectativa é alta, porque o Uhum. resultado esperado é um resultado para ficar melhor, né? Sim, Não é uma assim, doença, obviamente, que a gente já lógico. vai estar num ambiente hospitalar, Uhum. né? Mas justamente por ter essa expectativa de ter um resultado bom, a gente não pode correr o risco de fazer num lugar que a gente não tem toda essa retaguarda. Ou seja, o anestesista, o cirurgião também, quer essa retaguarda, né? Ou seja, se acontecer alguma coisa, tudo bem. É custo, isso é uma coisa que veio também dos Estados Unidos, de tirar algumas cirurgias de grandes centros hospitalares, mas tem que ter essa retaguarda, nem que tenha um hospital associado, alguma coisa Sim, assim.
Tem que ter essa Tem que ter retaguarda. essa retaguarda. É assim, é muito mais confortável para a gente fazer no ambiente hospitalar, porque ali é onde Uhum. é o nosso habitat Sim, natural, sim, né? sim. Onde a gente gosta de estar e onde a gente sabe se virar para conseguir o que a gente precisa. Uhum. Dá para fazer em clínica? Muita coisa Sim, dá para sim, fazer em lógico. clínica, Uhum. né? E assim, as clínicas hoje, elas têm essa retaguarda. Uhum. Não tem a retaguarda de UTI física no lugar, mas elas Uhum. têm como encaminhar esse paciente para um Uhum. pós-operatório numa UTI se precisar. Então, tudo Sim, isso é coisa que a gente precisa avaliar quando vai fazer e onde vai fazer. sim. Então tem que saber se tem os recursos, se tem essa retaguarda e tudo mais. Sim. Tem uma paciente aqui, a gente, né, tá batendo papo aqui. Olha, o paciente tem doença autoimune, tem perigo na anestesia geral? Ou seja, qual que é o perigo específico de paciente com autoimune? Né? É assim, anestesia, na verdade, qualquer procedimento cirúrgico, né? Ele Uhum. acaba afetando o sistema autoimune porque tem uma resposta imunológica metabólica ao trauma, natural do Uhum. corpo, né? Se a doença está controlada, normalmente esses pacientes passam com o reumatologista antes, Uhum. eles acabam melhorando ou otimizando alguma medicação, aumenta a Uhum. corticoide, né? Entra com corticoide 2, 3 dias antes, mantém no pós-operatório. Eles acabam orientando para conseguir passar por esse período sem uma exacerbação da doença, né? Sem que essa Uhum. doença evolua ou piore. Uhum. Então, assim, pode fazer? Pode fazer, claro que pode fazer. Só precisa Uhum. estar com tudo bem organizado, bem, né, fechadinho, assim, para. Ou seja, tem cuidados a mais. Né? Então, o reumatologista vai ter que ajudar, se Sim, suspende ou muda a medicação. É um exatamente. paciente que vai ter que ter uns cuidados específicos, mas é possível fazer sim. E se tomar esses cuidados, praticamente com os mesmos riscos de uma população normal. Né? Exatamente. O que mais aqui? Bom, a gente está falando sobre risco, né? Então, fala para mim quais, por exemplo, quando eu falo, né? Qual que é o risco da cirurgia? Tem risco, né? Tem risco de abrir os pontos, de infectar, sangrar, de ter coágulo nas pernas, chamar trombose. Né? Então, esses são os riscos específicos do ato cirúrgico, né? Quais são os riscos do ato anestésico, assim? Na anestesia em si, o risco maior, a gente fala de pós-operatório imediato, náusea e vômitos, né? É, o que a gente tem, que as pessoas geralmente não têm muita noção, ou tiveram mais noção disso agora, por conta do Covid, é assim, dificuldade de intubação, né? Tem os preditivos, tem os sinais que a gente avalia antes, né? Para ter uma noção se vai ser, se tem alguma chance de ser mais difícil de intubar, isso a gente acaba sempre olhando antes, mas tem os pacientes que a gente, que são os chamados via aérea difícil, que a gente não consegue identificar previamente, né? Uhum. Dificuldade de ventilar, dificuldade de intubar, isso tudo faz parte da anestesia. Uhum. Hoje em dia a gente consegue, a gente tem, acho que quase 100% dos hospitais, pelo menos aqui, né, em São Paulo, Uhum. nesses hospitais mais centrais, a gente tem videolaringo, que é um dispositivo que ajuda bastante na intubação, então a gente acaba usando ele, assim, 90% das vezes a gente consegue intubar esses pacientes. Sim, a gente acaba que por a gente ter essa experiência de hospital oncológico, pacientes que Uhum. têm é, radioterapia em pescoço, a gente tem uma como que eu vou fazer? Não é habilidade, mas assim, a gente acaba lidando com pacientes com via aérea Uma difícil experiência mais maior, né? vezes. A gente Uhum. tem uma experiência maior com esse tipo de paciente, então acaba que a gente tem uma bagagem, né, Uhum. para controlar isso de uma maneira melhor. Uhum. Graças a Deus eu nunca precisei fazer uma traqueostomia, uma Ó, crico num paciente, então eu espero continuar assim minha vida inteira, né? eu já fiz só que em plantão. Não, eu nunca fiz, Aí é graças a outra Deus, sempre consegui situação. entubar. E, Sempre foi. bom, então uma coisa que você falou é via aérea, ou seja, são duas coisas. Tem um canal para o ar passar para o pulmão, ou seja, entubar, passar É. esse tubo aqui, aqui na laringe, né? Então, às vezes o pescoço é curto, às vezes não abre a boca, às vezes, Queixo, né? sei lá, Muito para queixo, tem trás. um tumor assim, no pescoço. Então, esse é um problema. Outra coisa é ventilar, ou seja, uma vez que esse ar está passando para a traqueia, porque esse ar consiga expandir o pulmão. E às Sim, vezes são coisas, ou seja, não é porque entubou que consegue ventilar também, né? sim, Pode ter um não, broncoespasmo, pode ter, sei lá,
A via Não aérea, no eu nosso acho que é caso, né? o Mas maior pavor do anestesista, né? pneumotórax, alguma coisa assim. Quando a gente, assim, a gente fala de, não dá para anestesiar paciente gripado, Uhum, é justamente pelo risco de broncoespasmo, né? A via aérea, uhum, ela é sensível uhum, e ela é muito sensível a estímulo. Então, se você já tem um caso de gripe, já tem uma via aérea mais, assim, mexida, uhum, qualquer estímulo que a gente faça extra ali, a resposta dela é fazer um espasmo. O uhum, espasmo é fechar a luz, né? Então uhum, pode ser tanto um broncoespasmo quanto um laringoespasmo. Um broncoespasmo uhum, no pulmão, um laringoespasmo na laringe. uhum. E a gente fecha essa passagem, o ar não passa por ali e Sim, assim, aí é a gente complicado. precisa resolver isso Uhum. rápido. Mas Então, esse isso é o grande ponto, né? é, De então, não ter a sim, em clínica não tem gripada. recurso, né? É, E outra questão é alergia, né? Ou seja, a anestesia geral dá um monte de remédio, né? dá um monte E cada de remédio. remédio tem, ou seja, você pega uma dipirona, vai ler a bula lá de contraindicações, é aquilo multiplicado pela quantidade de remédio que você tomou, ou seja, durante a cirurgia. Então É. pode dar alergia, pode dar Pode um dar processo alérgico, reação, assim. assim, pode ter desencadear um processo alérgico no intraoperatório, sim. Eu falo que é o melhor lugar para você ter uma reação anafilática, né? Porque Uhum. é um lugar Só que anafilático, isso. é, é o lugar onde você tem todo o aparato para resolver isso, Uhum. né? A gente sabe manusear a via aérea, que o grande Uhum. problema de uma reação anafilática é parar de respirar, né? É ter Uhum. edema de via aérea superior e Uhum. não conseguir ventilar. Então, assim, é que tem aquela coisa assim, eu sou muito alérgica. Uhum. Então, eu posso fazer um teste prévio? Assim, a chance de você ter sido exposto, porque o grande ponto da reação alérgica é isso, né? Você precisa ter sido exposto a esse medicamento, ou a comida, ou algo, o antígeno, né, que Uhum. você é alérgico em alguma vez na vida. Se você nunca foi exposto, você fazer uma reação, fazer um teste alérgico, a chance dele vir negativo é grande, Uhum. né? A reação alérgica, ela nunca acontece na primeira vez, né? Você Sim. precisa ser exposto e na segunda vez, segunda ou terceira vez vem, né? É muito Seja, comum isso em é camarão. exposto, faz os É, anticorpos, tem memória. para depois você ter a resposta, né, Uhum. a- ao, ao medicamento ou à Sim. comida, né? Isso é comum, assim, quando você vê, eu sempre comi camarão e agora, dessa última vez eu comi, passei mal, tive reação alérgica, não posso mais Uhum. comer? Não pode mais comer. Tá? Então, assim, a partir do momento que você tem a reação alérgica, a gente controla, a gente evita todos esses tipos, né, de medicamento ou toda a classe daquele medicamento que você pode ter uma reação. Quando o paciente é muito alérgico, a Uhum. facilidade a gente já sabe o que evitar, né? Aham. Então, isso daí, esses medicamentos a gente já tira da nossa listinha, né, e vai procurar opções de uso, né, para Uhum. substituir o que a gente queria com aquela função. Mas, assim, é o lugar mais seguro para você ter uma reação alérgica, porque é onde você vai ter medicamento para reverter, você vai ter como reverter, e a gente consegue fazer isso muito rápido no centro cirúrgico. Uhum. Então, se for o lugar para você escolher, que seja esse. Ou seja, não é garantia que você tendo um teste alérgico, desse que põe no braço, assim, negativo, não tenha no hospital. Não Então, é. é um risco que pode ocorrer, ocorrendo, tem os recursos para reverter, né? Sim. Então é via aérea, né? Respirar, parte de alergia. Qual outra coisa grave que pode acontecer na anestesia, durante a anestesia, assim, um ato anestésico? Eu acho que o que mais causa medo aí é consciência no intraoperatório, né? Isso é Esse é o uma. ponto. Isso. É, Explica o que assim, é isso aí. Consciência no intraoperatório é você despertar durante a anestesia. Geralmente o que acontece é você começa a ter consciência, começa a ouvir, você não consegue ver, mas você consegue ouvir a conversa do ambiente, você consegue entender tudo que está sendo falado ali, né? Uhum. Mas como a gente faz um bloqueio neuromuscular, né? Você vai estar imobilizado de maneira farmacológica, Ou então seja, você você dá um não consegue remédio sentir. que a sua musculatura não funciona, né? Isso, exatamente. Você não consegue contrair musculatura. Então Uhum. você não consegue se mexer. Então você não consegue falar porque está entubado.
né? Não consegue se mexer, mas está ouvindo tudo, né? E às vezes está sentindo alguma coisa. Se está sentindo, daí tem as respostas fisiológicas à dor, a gente consegue perceber, Uhum. né? Taquicardia, hipertensão, Uhum. geralmente são esses sinais de que você está sentindo dor. É o que a gente faz hoje, né? A gente monitora a atividade cerebral. Uhum. Então, tem um monitor específico que fica colado na testa, é, tem vários, né? Tem dois grandes monitores aí no, Uhum. no comércio que a gente consegue usar. Os dois têm funções bem parecidas e, assim, eles dão uma segurança maior para a gente. A gente consegue saber como está o paciente, a gente consegue dosar. Eu falo que hoje as anestesias são muito individualizadas justamente por Uhum. isso. A gente sabe se a atividade cerebral está aumentando, se você está despertando, ou e a gente consegue saber também se a atividade cerebral está muito baixa, Uhum. que também não é o ideal, né? Uhum. A gente não quer que a atividade cerebral fique em zero. A gente quer que Uhum. você fique num nível que o cérebro ainda tenha uma atividade, mas é uma atividade inconsciente. Uhum. Então, a gente busca ali que você fique, tem, né, um parâmetro, que é o parâmetro que a gente espera ficar. Ah, assim, todas as pacientes que tiveram esse tipo de consciência intraoperatória, elas têm, assim, a memória é muito ruim. É uma experiência Uhum. muito ruim, muito Uhum. traumática, né? Eu sempre explico que no final da cirurgia, eu espero que elas vão voltando mesmo. Então, assim, Uhum. no final da cirurgia, elas vão perceber Pode ser a que gente lembre de alguma coisa falando, assim. exatamente, Uhum. a gente conversando. Geralmente eu já estou, né, pedindo para respirar fundo ou avisando que já terminou a cirurgia. Pode ser que no finalzinho da cirurgia já comece a sentir a mexer, porque é a hora que a gente está finalizando os curativos, Uhum. colocando cirurgia de mama, colocando sutiã, né? Uhum. Então, eu aviso isso antes, né? Uhum. E sempre aviso que vai acordar com um tubo na boca, para não ter medo, né? O tubo em si não dói. Uhum. Ele dá um estímulo de tosse quando a gente está tirando, porque toda vez que Uhum. passa alguma coisa pela corda vocal, você vai sentir esse estímulo de tosse, é reflexo, né? Isso a gente Uhum. não tem como impedir. Mas hoje em dia eu acho que o grande medo de anestesia é esse, e graças, Consciência né, à intraoperatória. É evolução raríssimo. Que eu exatamente, graças à lembro que evolução. na minha vida inteira, com residência, tudo, eu devo ter tido duas ou três, assim, só. Eu E o tive acho que duas ou paciente, três também. e o paciente fala assim, não foi relato de dor, falou que ouviu tudo que a gente estava conversando. Então É, até fala assim, doutor, você viajou, não sei o que. Foi isso mesmo, porque ela exatamente. ouviu. Ela Ouve, ouviu. ouve e faz consciência disso, né? Faz memória, e replica exatamente o que a gente falou, Então, né, mas é durante a cirurgia. raríssimo, raríssimo, raríssimo. Mas, hoje em dia, como você falou, ou seja, vai evoluindo não só as medicações, né, as drogas, como a monitorização. Então, Monitorização. hoje, Evoluiu é, muito, muito, né? então tem isso, ou seja, monitoriza as ondas, como é que você falou? Onda Os estímulos cerebral, né? onda A cerebral, gente os faz estímulos. que o nosso corpo, o cérebro funciona e a gente consegue ler essa função em ondas, né? Uhum. Tem vários tipos de ondas ali. E E que se essas tiver ondas são alterado, é um sinal de que talvez isso, esse nível de consciência seja maior a ponto de talvez lembrar alguma coisa, e você muda, ceda. exato. Então Aumenta a mudou. anestesia ou diminui, É, né? Dependendo sim. do que a gente precisa ali. Então, o que eu falo para os pacientes é que a medicina evoluiu, a anestesia também evoluiu. Não é o mesmo de 40 anos atrás hoje, não é. Não, Não adianta. Em termos de drogas, monitorização, muito mudou mais segura e muito. muito mais É. confortável. Ah, bom. E por que... bom, a gente já respondeu algumas coisas assim. Mas, por exemplo, na prática, né? Então eu falo, olha, você vai operar, é isso, você vai cirurgia, não sei o quê. Vai ser sobre anestesia geral. É para gente, não, doutor. Não, anestesia geral não, eu tenho medo. Por que esse medo? Entendeu? De onde que vem? Então, assim, eu acho que o medo é o medo do desconhecido, né? Às vezes preferem sedação do que anestesia geral. Em A sedação, eu sempre explico isso. A gente tem, se for pensar em segurança, a anestesia geral é infinitamente mais segura do que sedação, né? Uhum, A sedação eu não controlo o paciente da maneira como eu consigo controlar com uma anestesia geral. uhum, E a sedação não é confortável para o paciente. Assim,
A gente dormindo, você dorme Hum, 6, 8 horas e não hum, sente dor. Por quê? Você se movimenta dormindo, né? A gente se uhum, mexe durante o sono, você não uhum, dorme numa posição só. Se você deitar em decúbito dorsal horizontal, né, de barriga para cima e ficar uhum, 6 horas deitado, você vai acordar com dor na lombar. sim. Fato, né? Uhum, Você só consegue tolerar. E durante a cirurgia, não existe a possibilidade de você se mexer. A uhum, gente, né, o cirurgião precisa do paciente imóvel uhum, para ele conseguir fazer a cirurgia de uma maneira correta. uhum. Porque a gente sabe que se mexe, talvez a cicatriz saia do lugar, Dependendo esperado, do né? momento da cirurgia, não pode Exatamente, mesmo, dependendo né? do momento da cirurgia, pode acontecer uma coisa muito grave, Sim. né? Então, assim, é mais confortável para o paciente estar com anestesia geral por um período longo? Porque ele não vai tolerar decúbito, Uhum. né? A posição que ele precisa estar no intraoperatório sem se mexer por Não muito consegue. tempo, Uhum. né? Tem Então, pacientes hoje que não conseguem fazer exame de imagem, né? sim, Ressonância, principalmente, que é mais coisa de longa, por 30 conta do minutos, decúbito. 20 minutos, né? Ah, então, é a minha preferência também. Eu vou na linha de vocês. Ou seja, a minha preferência para cirurgia plástica em ambiente hospitalar é anestesia geral, né? Então, é mais confortável para o paciente, é mais seguro. Então, é É mais mais seguro do seguro. que uma sedação profunda. Sim. O anestesista tem mais controle. O grande problema da sedação profunda é que a sedação profunda é quase uma anestesia geral. E quando você vai fazendo, vai aprofundando a sedação, pode fazer uma apneia, né? O paciente pode Pode, né? parar de respirar. Uhum. Daí, se o paciente para de respirar, eu preciso ventilar, né? Assim, você vai sobrepondo riscos. Uhum. Se for uma cirurgia de face, eu não consigo ventilar, porque eu vou te atrapalhar, Sim, né? Eu vou sim. colocar a mão em um lugar que deveria estar estéril. Uhum. Então, assim, a gente vai sempre aumentando, né? Eu acho que a gente só vai complicando mais tanto a vida do cirurgião quanto do paciente. Uhum. E sempre pensando em segurança, eu acho que a anestesia geral para cirurgia plástica é, é o top 10, né? O Acho primeiro, também, é eu sempre o, prefiro. a E por principal. último, umas perguntas, assim, muitos pacientes, mas às vezes faz, né? Por exemplo, o paciente fala assim, eu tenho risco de acordar no meio da cirurgia, ou melhor, eu tenho risco de não acordar, entendeu? Então, é uma coisa meio frequente, né? O que que você É, tem a falar sobre isso? sim, risco sempre tem, Uhum, né? O que a gente faz é trabalhar para que esses riscos sejam sempre minimizados, né? Sempre os menores possíveis. Eu uhum, sempre brinco que risco é uma coisa que a gente não tira, né? Risco faz uhum. parte da Sim, vida. Você vai atravessar a rua, você tem risco de morrer atropelado toda vez que você vai atravessar a rua. A sim. gente nunca pensa nisso, Uhum, né? Eu falo que eu sou a faixa de segurança e o sinal verde para você poder atravessar a rua e uhum. chegar do outro lado em segurança, Mesmo né? assim, ou seja, risco faz parte, ou seja, a existência Faz tem risco. parte. Não tem como nada Exatamente. no mundo sem risco. Não. Viver faz, né, você correr riscos. Uhum, Se eu te falar que, olha, risco zero disso acontecer é mentira. uhum, Eu não consigo controlar nada a ponto de te falar que não existe risco de você sofrer alguma coisa, de não vomitar no uhum, pós-operatório, de não ter algum tipo de complicação. Essa parte aí a gente entraria em outro quesito, uhum. né? Mas Mas pode dizer que o risco é bem mínimo, baixo, né? bem baixo, bem baixo. Quando a gente fala de pacientes rígidos, a gente está Hum, falando aí de riscos para baixo de 1%, né? uhum, Quando o risco é alto, a gente está girando ali em torno de 5, 6%, né? uhum. A gente nunca deixa passar um risco de 20%, É é um inaceitável, risco né? altíssimo para a Hum, gente, né? A gente só vai hum. fazer isso se o risco de morte for iminente, assim, É, ou sim. faz ou morre. É, Não é o caso de cirurgia plástica, né? O paciente, para ela chegar no centro cirúrgico para fazer uma cirurgia plástica, é porque está tudo muito bem. uhum. Ou seja, os riscos são muito pequenos, né? Então, risco de acordar seria essa consciência operatória, né? É É, baixíssimo, assim, baixíssimo. Se é bem pegar, baixa sei mesmo. lá, duas, três pacientes dividido por todas as cirurgias que eu presenciei, não sei, dá 0,00000 alguma Não coisa. sei quantas É, aí, eu não porque, tenho né? esses dados, mas Eu tenho esses dados só da minha residência, pois é, mas deve que ser a gente muito tinha. baixo. E Na residência eu tive, acho que eu não tive nenhum caso que eu me lembre, uhum. e eu fiz 3.000 anestesias Sim, durante o período de pois é, residência, né? Então, que fosse um dividido por 3.000, entendeu? Já né, dá uma taxa muito baixa.
Então, é baixo e cada vez menor, né? É normal, vai tendo mais tecnologia, vai incorporando tecnologia à medicina, então vai melhorando as drogas, a monitorização. Bom, a gente foi por todo o roteiro aqui, Camilo. Tem É. alguma coisa que passou, que você queria falar? Sua experiência assim, na cirurgia plástica estética, como Eu falo que anestesista? eu adoro anestesiar a cirurgia plástica estética, né? Porque são os pacientes, são os melhores pacientes que a gente tem falando de Tá saudável, né? De bem, né? saúde, Sim, exatamente. Também estão ali para melhorar alguma coisa que está incomodando. Então, são aham, pacientes que estão felizes, sim. né? As expectativas, você deixa as expectativas bem alinhadas ali mesmo, né? Uhum, Você não é uma pessoa que promete aumenta a resultados expectativa, não, mirabolantes, tem que alinhar exatamente, bem. não. E isso tudo fez a diferença, né? Aham, A gente, a gente criou né, uma sinergia muito boa no intraoperatório. A uhum, gente já se conhece há bastante tempo, a gente uhum, trabalha junto há muito tempo, né? uhum, Nós somos em 6 anestesistas que ficam com você. uhum. Então, você sabe que todo mundo é bem parecido, né? Sim, sim, e são todos muito competentes e tem Sim, um tratamento muito bom, é um clima bem tranquilo, competente, profissional, mas bem tranquilo, fala. Se tem uma dúvida, pergunta. Se quer sim. mudar, fala, muda. É de cooperação mesmo, de trabalho em É, equipe. Então, eu gosto muito de trabalhar com vocês. não, a gente também, eu E acho adoro. que o paciente percebe isso, né? Ah, esse entrosamento, essa convivência e tudo mais. É muito Ah, tranquilo, né? A gente uhum. conversa, de vez em quando eu dou uns pitacos na cirurgia ainda, né? Normal, é assim mesmo. Essa aqui é a equipe. Tem que ser É, assim mesmo. Mas então, felizmente vai bem, né? A gente tem o privilégio de operar com todos os recursos, né? sim. Hospital grande, com material. E eu acho que, assim, o fato de estar aumentando, os pacientes estão tendo mais acesso às cirurgias, Aham, né? O anestesista deixou de ser um médico meio que desconhecido, né? uhum, Aquele médico que você conhecia só no dia. sim, Você sabe que existe, uhum, né? Você sabe que o anestesista existe, é um cara que vai estar lá, e é assim, é o cara que vai estar lá para te garantir segurança, uhum, né? Eu falo que a gente garante segurança para duas pessoas, para o cirurgião e para o paciente, né? A gente quer que você opere de uma maneira tranquila e confortável e que o paciente uhum, passe por todo esse processo sem dor, sem perceber nada, né? Sem uhum. sentir nada. Então, a gente está ali para juntar um com o outro de uma maneira que fique todo mundo bem tranquilo, tanto no intra quanto no pós-operatório imediato, principalmente, né? Ou seja, é isso. Ninguém trabalha sozinho, né? É trabalho em Não, equipe. Então, eu, você, anestesista, instrumentador, auxiliar, circulante sim, da sala, enfermeiro da recuperação pós-anestésica, o resultado final é o trabalho de equipe mesmo. Então, se um elo não estiver bem, a experiência final não é a mesma, né? não. Então, É, trabalho em equipe é uma coisa importante. eu não tinha noção disso até entrar na residência e ver o quanto a gente é dependente, né? Uhum, Assim, o anestesista depende muito, principalmente do circulante de sala, uhum, que é o técnico de enfermagem que fica ali com a gente o tempo todo. isso. É ele Uhum, quem auxilia a gente, né, 99% do uhum, tempo. Eles são extremamente importantes para o nosso serviço, para tudo evoluir de uma maneira adequada. Conhecer o cirurgião e conseguir, né, criar esse vínculo uhum, mesmo de amizade que a gente tem uhum, é legal também, porque eu falo que a gente sobrepõe o espaço da barreira ali, né, da cabaninha, uhum, fica uma divisória entre o campo cirúrgico e a gente que fica atrás, né, que atrás. fica na cabeça do paciente. A gente consegue ter essa interação, eu sei se você está tendo dificuldade, você sabe se eu estou tendo Sim, sim. dificuldade, a gente sempre tenta alinhar tudo para que tudo ocorra da melhor maneira E a possível. comunicação é boa, ou seja, não tem trava, fala, Não, sugere. Então, tudo isso para que exato. o paciente tenha a melhor experiência possível da forma mais segura. Sim, Então, eu tenho o privilégio, né, de trabalhar com vocês e poder também operar em lugares que têm os recursos adequados. E eu queria passar esse lado, né, para os pacientes. Os pacientes sempre perguntam da anestesia, do anestesista, então eu queria, ou seja,
mostrar isso, né? Ou seja, mostrar a cara do anestesista aqui, né? Ou seja, O para anestesista, eu existe, falo, sabe? Não é cabeça é, de eu, bacalhau, entendeu? Tá eu falo que lá. a gente Né? passa desapercebido, né? Aham. O anestesista ideal é aquele que o paciente não nem lembra. É, E quando lembra, geralmente é por uma coisa ruim, uma coisa boa. né? Mas Mas é, a experiência tem que ser boa. Ou seja, é isso que você falou, anestesista, a anestesia ruim vai marcar. A anestesia marca. muito boa também marca, mas a experiência ruim sempre marca mais, né? É, Não tem exatamente. jeito. Experiências ruins acabam marcando mais, e a gente teve uma série de notícias em relação a anestesistas aí, né, ultimamente, que não foram notícias Sim, é. legais, né, Pois é. notícias boas. E a parte É ética também, assim, então. exato. É, o que precisa ficar? Eles são exceção, né? Uhum, sim, lógico. A, eles são exceção e, assim, como existe em qualquer profissão, Lógico, infelizmente, qualquer existe mau lugar. caráter em qualquer lugar, Uhum. né? A Rafa apareceu aí e falou que, Sim, várias né, vezes já colocou. falando que foi anestesiada por mim, que teve uma experiência ruim anterior, e ela tinha realmente muito medo de ser anestesiada, era o Uhum. grande trauma dela, e foi com o tempo, conversando, né? Nós somos amigas e eu acabei sendo anestesista dela no dia da cirurgia também. Então, eu Uhum. acho que isso acaba dando uma segurança para o paciente, né? Saber Assim. que a gente existe, que a gente está ali, que você confia na gente, porque Uhum. eles, seus pacientes realmente vão acabar encontrando com a gente no dia da cirurgia, né? Eu Uhum. faço um ambulatório de avaliação pré-anestésica na Nossa Camargo e os pacientes geralmente perguntam: é você que vai ser minha anestesista? Sim. A gente não, assim, Não não sabe, existe. né? É o grupo, É, né? exatamente. Nós somos um grupo lá também, como é um grupo com você. Uhum. Mas qual que é a ideia, na verdade? A gente sabe como todo mundo trabalha e a Uhum. gente tem protocolos pré-estabelecidos, né? Todo mundo Uhum. segue aquilo ali e a gente consegue passar a informação que o outro precisa, né, ter. Sim. Eu sempre falo, olha, quem estiver lá com você vai confirmar tudo isso que eu te perguntei, inclusive Uhum. se for eu. Uhum. Mesmo quando eu pego uma avaliação pré-anestésica que fui eu que fiz, Uhum. eu sempre checo tudo. Por quê? Às vezes esqueceu de falar que tinha alergia, Sim. Sim, é, é. mudou peso, eu lembrei que eu tô tomando alguma medicação diferente. Então, assim, a gente sempre checa. Eu falo que, assim, esse é né, um dos porquês que eu prefiro que o paciente não esteja sedado Sim, na hora que chega exatamente. no centro Uhum. cirúrgico, porque daí ele é capaz de me dar essas informações. Uhum. O paciente, quando está sedado, geralmente, Sim, né, ou não tá, dá para confiar nessas não dá informações, para né? confiar, exatamente, não dá para confiar. Tem paciente que tem medo de falar besteira, né? Eu tenho muito paciente que às É, vezes fala fica, assim, olha, eu deixa pra vou, cá. não me deixa falar besteira. Eu não deixo, Peraí. não deixa mesmo, porque assim, às vezes Quando acontece mesmo, começa, quando já a entuba gente daí. já fala, olha, não, né? Às vezes assim, não tá na hora ali, eu falo, isso você não precisa contar É, pra gente, vamos é, conversar de outra coisa e muda o assunto, sim, isso é tranquilo. né? E eu converso bastante com as pacientes, né? Sim, sim. Antes de começar a cirurgia, sempre que dá, eu vou tentando tirar essa tensão, Uhum. porque chega com medo mesmo. Por mais que Chega, porque é seja uma cirurgia normal. estética, Ou seja, é muito natural ter medo. medo, ansiedade, é Ansiedade, normal. Assim, eu não super vejo normal. paciente que não tenha isso. Tem gente que tem mais, tem gente que tem menos, mas vai ter, Exatamente. óbvio. Mas vai ter. Algum Ou seja, nível de medo, de tem, ansiedade vai estar mesmo. porque Então a para mim gente. é rotina, para você também é rotina necessária, mas mesmo a gente, se estiver do outro lado ali, a gente Exatamente, é vai ter diferente. também. É É diferente. diferente. É bem diferente mesmo. Então, assim, conversar e mostrar que você está ali, né, que você é acessível a alguma Uhum. dúvida, alguma coisa, eu acho que isso tudo acaba acalmando as Sim, pacientes, né? eu acho também. E eu gosto de conversar, de perguntar essas coisas, né, ali. É, a gente brinca que em 3 minutos você sabe tudo que eu A não sei vida em da três paciente. consultas, assim, entendeu? Isso é muito eficiente, É. isso aí. Mas, É que começa, né? Pergunta de filhos, tem sim, filhos, se não sim. tem filho, e aí Aham. vai puxando, um assunto puxa o outro e vai indo. Mas legal. Então, Camila, obrigado por participar dessa live. Acho que o Obrigada eu, pessoal aqui Ricardo, pelo gostou, convite. entendeu? Faz tempo que eu estou pensando nessa live com anestesista. Os pacientes sempre perguntam da anestesia, do anestesista. É algo que eles querem saber. E a gente abordou tudo, né? A gente seguiu um roteiro, acho que tá tudo aqui. Sim, E espero que tenham gostado. Então, muito obrigado, Camila, por participar, por obrigada eu, Ricardo, esclarecer. pelo convite. E E qualquer coisa a daí, vamos gente. ver se tiver. Às vezes, daí manda aqui no direct, uma outra coisa, daí talvez a gente faça mais uma. Mas Ah, eu acho que sim. essa live foi bem esclarecedora e cobriu todos os pontos que a gente tinha combinado, né? Sim,
Sim, se precisar, a gente está aqui para, né? Só conversar, só avisar e a gente marca de novo. Então tá Tá bom. Então, obrigado bom? mais uma vez. Boa noite Obrigada para eu, todo gente. mundo. Boa Até a noite. Até próxima. mais. Tchau, Até. tchau. Tchau, tchau.